Olá para você que nos acompanha aqui na TV Câmara, canal 16. Esse é mais um programa Educação e Cidadania. E aqui nossa pauta de hoje é o projeto Cultura Viva, um projeto cultural de âmbito estadual. E quem vai nos explicar sobre hoje é o nosso convidado, o diretor do Instituto Histórico de Passo Fundo, Giovan Carvalho. Tudo bem, Giovan? Muito obrigado por estar aqui conosco. Não, eu que agradeço, Carlos. É um prazer estar aqui novamente, poder falar um pouquinho sobre as atividades desse projeto. Certo, então, falávamos antes, é um projeto cultural de âmbito estadual, né, amparado pela Lei Aldir Blanc, né, pelo Projeto Nacional Aldir Blanc, né. Então, nos fale sobre o principal conceito do projeto Cultura Viva, né, o que abrange esse conceito, esse edital, no caso, no qual os institutos foram contemplados. Isso, é interessante pensar que ele faz parte justamente disso que tu menciona, que é a Política Nacional Aldir Blanc, né, uma política que vem aí para garantir recursos para ações culturais, e dentro da esfera dessa política nacional, um eixo é o eixo de fortalecimento da cultura viva em todo o país. O que é essa perspectiva? É o repasse financeiro, né, para pontos e pontões de cultura de todo o país, para eles desenvolverem suas atividades. O Instituto Histórico de Passo Fundo ele foi certificado como ponto de cultura em 2024, antes ali da abertura desse edital, que é um edital com recurso federal, mas administrado pelo governo do estado, né? Então pela Secretaria Estadual de Cultura. E o Instituto Histórico, junto com outras 60 entidades do estado, outras 59, melhor dizendo, foi contemplado com esse edital específico para pontos de cultura e que começou a executar suas atividades no último dia 8 de maio. Então nós vamos ter aí mais 11 meses de atividades vinculadas ao edital. A ideia do edital como um todo é fortalecer justamente as relações entre os pontos de cultura e as comunidades onde eles estão inseridas, ou no caso dos pontões de cultura, entre os próprios pontos, né? Então ele seria um grande articulador de pontos de cultura. Então o Instituto ele entra nessa seara para pensar uma programação cultural, uma programação que seja inclusiva, abrangente, para Passo Fundo. Uma pergunta pode parecer meio boba assim, para quem é da área, assim, mas para quem é leigo é importante, assim, né? Uma coisa, a diferença entre pontos e pontões de cultura. Uhum. O ponto de cultura ele é uma entidade, um grupo, um coletivo que desenvolve ações em uma comunidade. Então a gente pode ser um ponto de um bairro, um ponto dentro de uma comunidade específica, um ponto a nível mais municipal. Um pontão, ele tem uma abrangência maior, ele tem um escopo maior, porque ele faz a articulação entre pontos de cultura. Então, normalmente os pontões, eles articulam diferentes pontos de diferentes localidades. Então, um município, por exemplo, ele pode ter um pontão de cultura que vai administrar isso. Esses vários pontos. O que é importante destacar é que, claro, eu estou falando em município, localidade, bairro, mas os pontos e os pontões, eles não têm relação com uma estrutura administrativa, né? Nós não estamos aqui, um município só pode ter um ponto ou um pontão. Não, eles são ações, e é justamente da comunidade civil, das associações organizadas, para esse tipo de política. Justamente por isso que o edital ele é tão importante, né? Porque é para fortalecer ações que são desenvolvidas com apoio, mas em paralelo às ações governamentais. Perfeito. E qual o público-alvo desse projeto Cultura Viva, no caso? No nosso caso, né, no caso do Instituto, nós pensamos um projeto que buscasse abranger histórias, memórias e patrimônios, né, tratando-os como culturas vivas em Passo Fundo. E como o Instituto ele é uma instituição que não tem um atendimento a uma faixa etária somente, ou seja, nós não trabalhamos somente com o público infantil, mas nós temos uma questão muito vinculada à terceira idade, né, ao público maduro, digamos assim. Então nós tentamos pensar em ações dentro do grande projeto que contemplassem todos os públicos, ora em conjunto,
ora em separado, mas que a gente pudesse ter essa abrangência nas nossas ações, tanto do público mais, digamos assim, escolar, que a gente pode chamar, mas também no público da terceira idade e ações para o público, para a comunidade em geral. Certo, certo. E no caso, nos especifique assim essas diferenciações, esses setores, assim, em quais setores, modalidades estão divididas essas... Não, perfeito. Essas iniciativas. O projeto ele precisava ser pensado, e até vem aí um pouco daquilo que, como é que eu vou dizer, o Instituto já tem 70 anos de atuação, né? Sim. O Instituto já completou 70 anos, e cada fase do Instituto é marcada por um tipo de ação ou de atuação que varia muito, né? Variou muito ao longo desse tempo todo. Pensando naquilo que o Instituto já fazia, né, em virtude da inauguração da sede própria, em virtude da atuação dos membros, o projeto ele foi pensado com base naquilo que já era proposto, mas com o objetivo de potencializar aquilo que já existia, não criar novas coisas, né? Então, o projeto ele se divide em 3 metas principais, 2 que são voltadas para a perspectiva da formação e para mostras culturais, e uma terceira que é de divulgação mesmo, né? Mas as 2 principais metas, elas vão se dividir em 4 formações e em 4 mostras. Então ele é muito, como é que eu vou dizer assim, parece agora meio burocrático, mas a gente foi reunindo coisas que já existiam e agregando isso de acordo com... Há uma abrangência nessa... Isso. Então, assim, existe um objetivo maior que é da meta, vamos pensar assim, né? Que a gente divide e trabalha com essas 2. A meta 1, que é a formação cultural, ela vai englobar aí as ações que o Instituto faz, não somente de divulgação da história, mas as ações que o Instituto faz para conscientizar. Então, ela se divide em 4 ações principais, que são elas. O projeto que a gente já tem há um tempo, que é o Segundas Fotográficas, que ele nasce com uma ideia de oportunizar que a comunidade acesse o acervo do Instituto não somente pela pesquisa, mas também pelo trabalho cotidiano. Porque vem de uma demanda das pessoas dizendo assim, mas eu quero ajudar. Como é que eu ajudo a fazer o trabalho com o acervo? Então o Instituto resolveu instituir um dia em que a gente vai ter uma série de atividades com o acervo que é aberta à comunidade, que virou as Segundas Fotográficas, né? O acervo fotográfico é um acervo relativamente grande, então nós resolvemos pontuar que a segunda-feira é o dia de trabalho com esse acervo. De que maneira isso se entrou dentro do projeto, na perspectiva da formação? É o processo de cuidado que as pessoas podem ter com seus acervos fotográficos. Então entra todo o processo de higienização adequada, acondicionamento, identificação, indexação dessas fotos, vamos supor que a gente tenha muitas no computador, de que maneira a gente vai localizar isso, né? Então é um processo que nos ajuda na perspectiva que a gente trabalha com o nosso acervo, mas ele oportuniza uma formação para a comunidade. Na mesma linha, e essa atividade é uma atividade voltada mais para o público maduro, digamos assim, né? Para um público que tem um tempo a mais, já está aposentado, né? Que consegue acompanhar as atividades num horário que é um horário comercial, né? E nós temos, em paralelo a essa, uma ação que já é um clássico do Instituto, que são as nossas conversas abertas à comunidade, que vem nesse ano, né, nessa programação, inseridas aí como conversas sobre história e patrimônio, e cada mês do ano tem uma temática diferente. Então, mês de maio, a gente tratou da questão da Segunda Guerra Mundial e as suas relações com Passo Fundo, né? Então, trouxemos convidados para falar sobre essa temática. O mês de junho é marcado como mês de arquivos, né? Marca o Dia Internacional de Arquivos. Então, nós vamos falar sobre acervos, que são do Instituto, mas que não necessariamente são dos institutos. O mês de julho vai marcar o mês da imigração italiana, assim como agosto marca o mês do município, né, o mês de aniversário de Passo Fundo, e assim cada mês ele tem uma temática norteadora e os encontros são voltados para essa temática. Esse é para o público em geral, porque a gente não tem um limite, né, mas a gente tem aí um público jovem a adulto que frequenta, enfim, que está fazendo uso disso.
Em paralelo, nós temos uma ação que é voltada especificamente para o público escolar, que a gente chama. Sim. Né, que são os passeios guiados por pontos, monumentos, espaços relacionados à Segunda Guerra em Passo Fundo, que foi uma temática que nós optamos por trabalhar esse ano em virtude dos 80 anos do final da guerra. Então é uma efeméride que acabou aparecendo em diferentes ações. O dia D foi esses dias. Dia 8 de maio, o dia que nós iniciamos a execução do projeto, Sim. justamente com a temática da Segunda Guerra Mundial. Né? Uhum. Então nós fomos articulando essas efemérides assim. A mesma coisa os 150 anos da imigração italiana. Não é à toa que nós vamos fazer, né, além de ter esse mês, aí nós vamos ter uma ação da Meta 2, que é uma mostra cultural, que é uma exposição. Então nós vamos ter uma exposição no mês de julho, lá no Passo Fundo Shopping, que vai contar o processo de chegada e instalação de diversos italianos em Passo Fundo. Então, as ações elas vão se conectando assim também, entre as metas, né? Mas vão, como é que eu vou dizer, vão tentando atingir diversos públicos, né? Então, a gente também pensou bastante na questão da acessibilidade cultural, né, que hoje é fundamental dentro dos projetos. Então, as exposições vão contar com audiodescrição, né, os vídeos vão ter libras. Então, todas essas medidas que garantam a acessibilidade. Sim, realmente eu ia perguntar isso, né? A questão, essas ações culturais é importante que as entidades, no caso que organizam e gerenciam, sempre tem um olhar inclusivo, né? Sim. Você falou agora que terá tradução em libras, terá mais alguma coisa, terá algum tipo de trabalho de acessibilidade para cadeirantes também, assim, terá algum outro acesso facilitado? Com certeza, né? Todas as ações elas precisaram ser previstas em espaços que tivessem as ações que são presencialmente realizadas em loco, com acessibilidade arquitetônica, né? Isso é imprescindível para pensar hoje em dia em uma ação cultural. Para a gente ir além disso, então a gente buscou trabalhar com as exposições com textos de leitura fácil, né, para a gente contemplar diversos públicos sem restringir, além da tradução em libras e da audiodescrição naquilo que, dependendo do produto que a gente está trabalhando ali, né? Então, todas as ações são gratuitas, todas as atividades são abertas ao público em geral, justamente para a gente tentar ser o mais acessível e democrático possível. Perfeito. Bom, vamos agora a uma rápida pausa aqui no nosso Educação e Cidadania e em seguida retomamos para seguir nossa conversa sobre o projeto Cultura Viva e a importância da comunidade estar atenta e consumir, né, poder consumir essas mostras, essas exposições. Já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. E voltamos aqui com Educação e Cidadania aqui na TV Câmara, canal 16. E o assunto de hoje é o projeto Cultura Viva. Conosco para falar sobre essa iniciativa, o diretor do Instituto Histórico de Passo Fundo, Giovanni Carvalho. Você nos explicou sobre algumas dessas mostras, né, que vão contemplar todo esse trabalho, né, que no total vai durar até maio de 2026, né, previsão, princípio, né? E tem mais ações a ser trabalhadas, a ser executadas nesse projeto, né? Tem algumas oficinas previstas também? Isso, exatamente. A quarta formação talvez seja mais desafiadora para o Instituto, porque ela vai envolver uma metodologia que nós não usamos ainda, que são as oficinas voltadas para produção de adereços carnavalescos. Ela é bem específica, né, mas ela nasce de uma necessidade de conversa que a gente tinha estabelecido com outros segmentos da sociedade, de que nós estamos perdendo o modo de fazer
de fantasias e adereços e tudo mais. Então, as oficinas elas vão acontecer no segundo semestre de 2025, pensando no Carnaval de 2026, né? A ideia é ter um retorno aí, articulando as escolas de samba que existem em Passo Fundo, mas, sobretudo, numa metodologia que são antigas artesãs carnavalescas que vão ensinar para as crianças das comunidades onde as escolas de samba estão inseridas a produção desses adereços, né? Então, ela é um pouco diferente daquilo que a gente já está propondo em questão das outras, né, que são 2 formações na sede do Instituto, uma formação que vai ser em pontos específicos da cidade com os passeios guiados, e essa outra que vai para as comunidades mesmo, né, pensar a história do Carnaval em Passo Fundo também, né, por que não, a partir dessas oficinas de produção. E o foco serão os jovens, as Isso. crianças. A ideia é conectar o saber fazer dos mais velhos com os jovens, né? Justamente para a gente pensar aí num processo de transmissão, né? De ensinar, desse processo que é tão bonito e que vem se perdendo com o tempo, porque é mais fácil comprar pronto, né? Toda aquela coisa. Então a ideia é a gente pensar um pouco como é que era feito o carnaval, né? Antigamente. Sim, e também uma ideia de fomentar reforçar dá para dizer que é um símbolo nacional, né, cultural, Exatamente. que é o carnaval, né? Exatamente. Perpetuar uma parte de algo que é tão simbólico, né, do Brasil em nível mundial. Né? Exatamente. Então a gente sabe que o carnaval em Passo Fundo tem uma presença, tem uma importância, a gente sabe que quem faz o carnaval e fazia os carnavais eram as comunidades. Então a ideia aí é colocar algumas pessoas que têm esse saber fazer em contato novamente com a juventude das escolas, né, com os grupos que tiverem interesse também em aprender a fazer esse tipo de material. E essa formação que ficou para o segundo semestre, né, que começa aí em agosto, e ela vai até o fim do ano para que no Carnaval ela esteja pronta, né, em 26, ela vai acompanhar as nossas exposições, né? Então, eu mencionei que em julho nós teremos a primeira delas, que é a exposição sobre a etnia italiana, que vai falar especificamente sobre a Vila Vittorio Veneto, que é digamos assim, uma antiga vila de italianos em Passo Fundo, mas ela vai ser seguida de outras 3 exposições que são bem emblemáticas, inclusive, né? Em agosto nós vamos ter uma exposição sobre a presença indígena em Passo Fundo, né? Pensando aí passado, presente e futuro dessas comunidades no território de Passo Fundo, né? Uma exposição importante para a gente pensar de fato como a gente está tratando e como tratou as comunidades indígenas, né? Em novembro nós temos em setembro, perdão, nós vamos ter uma outra exposição sobre a Segunda Guerra Mundial, que se conecta ao passeio que vai ser oferecido, né? Então a gente está aí trabalhando agora na coleta de acervos junto a ex-pracinhas, né? Familiares de ex-combatentes, reunindo materiais para concluir essa exposição. E em novembro a gente fecha o ano com uma exposição sobre a presença negra em Passo Fundo. Né? Se a gente fala sobre a presença indígena no mês do município, em novembro nós falamos sobre a presença negra no município, e aí a gente consegue articular, inclusive, com as oficinas que estarão sendo feitas nas comunidades, né, que tem a ver com o carnaval e tudo mais. Então as ações elas vão se conectando em maior escala ou menor escala, mas elas partem desse desejo de qualificar as ações que o Instituto já vem fazendo nos últimos anos. Essa gama de iniciativas que compõe o festival, no caso, necessita de uma grande articulação, né, de ser muito bem pensado, muito bem articulado, como você falou, né? Há um comitê gestor para auxiliar nessa gestão, na administração de todas essas ações? Exatamente. Então, o Instituto ele é o proponente, ele é o articulador, ele é o executor desse projeto, mas o Instituto está amparado por um comitê gestor
com membros da comunidade, né, que sejam eles vinculados a alguma associação, vinculados a alguma entidade cultural, que estão, como é que eu vou dizer assim, prestando suporte justamente nisso. Bom, está acessível o suficiente? Está abrangente o suficiente? Não, nós podemos qualificar essa ação, nós podemos melhorar isso, né, ou de que maneira a gente vai executar de fato essa questão. Então nós temos aí como parceiros, por exemplo, o Grupo da Foto, né, o Arquivo Histórico Regional, Original Espaço Cultural, a própria Secretaria de Cultura de Passo Fundo é nossa parceira na execução, né, cedendo espaços para que a gente possa fazer as exposições em espaços abertos, em espaços que as pessoas possam acessar gratuitamente. Também temos apoio de outras pessoas da comunidade que estão se engajando justamente para poder articular com as escolas de samba, né, articular com as escolas a divulgação dos passeios, os professores da educação básica, para justamente que isso seja pulverizado em Passo Fundo. Mas, no caso, as entidades são, nenhuma delas ligada oficialmente ao poder público, assim, são entidades... Exatamente, entidades como o Instituto, né? Sim. Entidades que têm ou organizações ou coletivos, né? Viés cultural. Que têm um viés cultural, que têm uma atuação em Passo Fundo, né? Sim. Justamente para agregar forças. Né? O que a gente pode, o que se pode contribuir, o que se pode melhorar dentro da perspectiva do projeto. Pegando o teu gancho do agregar forças, você ou o Instituto como um todo entende que esse projeto pode representar uma nova abordagem, uma coisa que possa aproximar ainda mais a comunidade das ações culturais, tipo, da comunidade poder conhecer ainda mais da história da própria cidade, do Estado como um todo, dos fatos históricos, como a morte da Segunda Guerra, o início da colonização italiana, as origens, o início enfim, a presença indígena, a presença negra. Tu acha que esse projeto pode representar uma nova abordagem junto com a comunidade? Com certeza, com certeza. Eu acho que quando a gente pensa, né, o projeto é uma coisa, a execução dele é outra, né? Justamente porque no momento da proposta, nós tínhamos um grupo que pensou a proposta, que apresentou a proposta. Mas no decorrer das ações, nós vamos tendo contato com a comunidade, né? Obviamente que não é a comunidade como um todo, né, que a gente tem grupos, né, que se interessam, grupos que estão vinculados, né, mas a gente vai tendo uma aproximação e uma reflexão sobre de que maneira a gente vai conseguindo trabalhar melhor essas questões. Então, o que é bacana, Carlos, é o seguinte, né, o Instituto entrou dentro desse edital do Cultura Viva, que era voltado para pontos de cultura do Estado, né? Mas muitos outros projetos dentro da Política Nacional de Aldir Blanc tiveram Passo Fundo ou entidades de Passo Fundo contempladas. Então, ao longo do ano, vamos dizer assim, nós vamos ter uma série de atividades, para além dessas que buscam sensibilizar para a história, conscientizar sobre a história, que vão aproximar a comunidade da esfera cultural, o que é muito bom. E como a política ela tem uma previsão de ser contínua durante um determinado período, agora, né, é lei, não é mais uma ação isolada e esporádica, nós vamos poder, de fato, qualificar não só os projetos apresentados, mas as programações que estão sendo abertas para a comunidade. Na perspectiva da história, o Instituto, e aí vem uma ideia, aquilo que a gente acredita de fato, né, é de que a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Então a gente só consegue preservar, seja o nosso patrimônio, o espaço público, se a gente conhecer ele, se a gente se sentir parte desse espaço. E a gente só vai amar se a gente conhecer. A gente não ama nada que a gente desconhece, né? Então, as ações, elas vêm nesse sentido, assim, é um processo de transformação mais lento, talvez, do que um retorno extremamente imediato. Mas é a ideia de incutir, por isso, os diferentes públicos, não só também o público escolar, mas que a gente consiga fazer com que as pessoas conheçam mais, se interessem mais e ajudem a preservar e cuidar daquilo que é nosso. O gancho do pertencimento, né, do envolvimento, né?
Essas ações, no caso que o Instituto vai executar, via projeto, né, elas visam, daqui a pouco pretendem englobar outras entidades que não estejam envolvidas diretamente na gestão dessa ideia também? Com certeza, com certeza. Porque conforme nós vamos, por exemplo, tentando desenvolver, a gente vai vendo que a gente pode fortalecer a partir do estabelecimento de parcerias, né? A partir do estabelecimento dessa rede que tem como objetivo isso, seja fortalecer a cultura, pensar a cultura, trabalhar pela cultura, pela história, pelo patrimônio de Passo Fundo. Tem várias entidades que já são parceiras, assim, tem alguma que se destaca dentro dessas parcerias, alguma que está pensando ativamente nas mostras ou nas exposições, ou cada ação tem a sua parceria? Cada ação ela vai ter como é que eu vou dizer? Como elas são segmentadas, a gente tem, por exemplo, a Segunda Fotográfica. Segunda Fotográfica, nosso maior parceiro talvez seja o Grupo da Foto, justamente porque tem a ver com essa perspectiva. Nas exposições, o nosso maior parceiro é o Arquivo Histórico Regional e o Original Espaço Cultural. Tanto pela perspectiva de expor, como comunicar, mas pela perspectiva de documentação. O que a gente pode trazer e apresentar para o público que o Arquivo Histórico guarde. Então, cada ação ela vai tendo um agente, talvez, que se destaque dentre os outros, que vai ser o principal contato e articulador junto com o Instituto, né? Certo. Então, tem algum canal, no caso, caso queira divulgar, assim, para o pessoal ficar atento, observando para as datas dessas exposições, dessas mostras, para o pessoal ir acompanhando? Claro, a programação do Instituto Histórico ela está disponível tanto no Facebook quanto no Instagram do Instituto, Instituto Histórico do PF, né? Ou IHPF, dependendo da onde for a busca ali, né? E ali vai estar, a gente tem um canal de divulgação também no WhatsApp, né? Mas entrando em contato ou seguindo tanto o Facebook quanto a nossa página no Instagram, vai ficar sabendo o que está acontecendo, qual é a programação da semana, qual é a programação do mês, e aí pode participar das nossas atividades. Perfeito, então dessa forma, concluímos mais uma Educação e Cidadania aqui na TV Câmara, canal 16. O tema de hoje foi o projeto Cultura Viva. Giovan, muito obrigado pela tua presença aqui. Diretor do Instituto Histórico de Passo Fundo. Todo êxito e sucesso e que a comunidade se envolva amplamente nessas ações, que é muito importante que as pessoas saibam mais sobre a cidade, sobre a história, sobre essas ações, o carnaval, sobre a história do todo, né? E muito importante iniciativas como essa. Parabéns pelo projeto ter sido contemplado e que seja um maior sucesso. Muito obrigado, Carlos. Estamos à disposição sempre que possível e tem tudo a ver com a temática do programa, Educação e Cidadania. Isso aí, uma coisa liga a outra, né? Perfeito. E para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado. Essa é a TV Câmara Canal 16 e até o próximo Educação e Cidadania. Muito obrigado, até lá.